O que é que um parágrafo perdido num livro de um médico holandês pode ter a ver com o Recife? Tudo. O médico Bert Kaiser cita o espanto sentido por um personagem que vivia longe do lugar onde tinha nascido. Um dia, o personagem resolve rever o cenário da infância. Faz uma descoberta que pode parecer óbvia, mas não é. Os que saem de casa e um dia voltam estarão sempre condenados a tomar um grande susto. Descobrem que grandes mudanças acontecem e vão acontecer de qualquer maneira, sem que eles precisem estar por perto. Já quem nunca saiu do lugar onde nasceu, não nota a lenta devastação provocada pela passagem do tempo. O certo é que o território da infância de cada um de nós um dia se transformará em algo remoto e distante, que Gabriel Garcia Marques chamou de paraíso terreno de desolação e nostalgia. Eis um cenário que confirma drasticamente o que o médico dizia. O lugar onde o menino passou os 6 primeiros anos da infância foi engolido pelas águas. Não sobrou quase nada. Só restou uma igreja cercada de água por todos os lados. As palavras do médico holandês se confirmavam aqui. Nunca a voracidade do tempo foi tão clara. A água voraz, o sol voraz, a saudade voraz. A história da paisagem que a água engoliu aconteceu com o menino, mas é a história de cada um e de todos nós sem exceção, porque cada um tem suas íntimas catedrais que um dia, cedo ou tarde, estarão sitiadas pelo tempo. Os que saíram de casa e voltaram terão sempre o que contar sobre o susto e o choque de ver catedrais submersas. Mas o que teriam a dizer os que vivem o extremo oposto, os que nunca saíram da terra onde nasceram? Devem ter tanto que contar quanto os que partiram. Onde estarão eles? Os que nunca botaram o pé na estrada, os que jamais viverão o choque e o espanto de ver suas catedrais destruídas. É certo que estes navegantes pelo avesso poderiam ser encontrados em qualquer lugar. Quem sabe poderiam estar numa pequena cidade do sertão de Pernambuco chamada Solidão, um nome perdido no mapa. Aos olhos de um forasteiro, Solidão bem que pode ser um lugar mítico, um território habitado por viajantes que nunca saíram de casa, astronautas que nunca levantaram voo. Podem passar a vida falando do que não viram. O que teriam a dizer então sobre o Brasil que imaginam? Pouco importa que esta solidão, povoada por gente que escolheu ficar em vez de partir, seja uma cidade mítica que só exista na imaginação de quem vive vasculhando mapas. Pouco importa, porque para quem nunca saiu de Solidão e arredores, todo o resto do Brasil é igualmente um lugar mítico, um território remoto que se esconde além da linha do horizonte. Um país imaginado, uma terra inalcançada e nunca vista, longe, longe da grande solidão sertaneja.
Aqui no sertão eu não tenho vontade de sair daqui porque eu sempre tenho um telescópio observando o céu à noite, né? Aqui do sertão eu vejo até Júpiter, né? Agora eu fico imaginando o céu de Brasília, que o pessoal fala que é muito bonito, né? E Rio de Janeiro também. Diz que é tão bonito. Quando eu era criança, nos meus 12 anos, eu cheguei a comprar um bocado de binóculo, né? Para ficar observando o terrestre, a lua, porque o binóculo ele não é bem específico para observar a estrela, a lua. Já o telescópio ele é mais potente, né, para isso. Você consegue ver bem mais longe. Desde criança que eu tenho um sonho de ter um telescópio, né? Mas vim conseguir há pouco tempo. Desde os meus 12 anos que eu trabalho como serralheiro. Fiz um serviço para um colega meu e ele tinha um telescópio. E eu apanhei em troca do serviço. Eu fiquei emocionado olhando o céu à noite e acho bonito o nome das constelações: Cruzeiro do Sul, Estrela Maior e Órion. A maior surpresa que eu tive foi que quando eu vi as 4 luas de Júpiter, e eu cheguei a ver com essa lente que eu adaptei, né? Porque se for uma lente a melhor que falta comprar, você consegue ver até os anéis de Saturno. Eu sempre não gostei daqui. E a parte ruim, apesar que São Paulo agora está passando por isso também, é a seca, né? Eu não tenho vontade não de sair daqui não. Eu sou Lampião dos Bandoleiros de Solidão. Eu acho que a diferença de hoje para antigamente é que a violência era no sertão. É brigas por terras, brigas por gado, e hoje não existe mais isso. Foi transferida essa violência para Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas pessoas do Rio e também de São Paulo acham que a gente aqui do Nordeste não tem muita tecnologia, computador e tal, mas a gente tem. Antigamente o jovem do sertão realmente era muito isolado, mas hoje é um jovem normal, como qualquer outro. Todo mundo tem acesso à internet, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então a imagem é uma imagem muito errada que as pessoas da cidade grande fazem do jovem do sertão. É só uma diferença de linguagem, porque é claro que o povo daqui fala diferente do povo de São Paulo. A linguagem é diferente, que é de regiões para regiões, sempre muda, né? Hoje o sertão é Rio e São Paulo. Aí o Brasil é solidão, porque nas décadas de 30 a 40 a gente tinha a violência aqui e foi transferida toda para as capitais. Você do sertão de Pernambuco e Paraíba tá ligado comigo na 87,9 Serra Linda FM. Você está curtindo o Boa Noite Solidão. Aqui quem manda é o ouvinte e quem canta pra gente agora é Odaí José. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou
que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Eu nunca fui a São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. Melhor dizendo, eu não conheço nenhuma capital do Brasil. Agora, se eu fosse a São Paulo ou a qualquer uma dessas capitais, mas falando de São Paulo e Rio, eu com certeza ia estranhar muitas coisas que a gente vê na televisão. E tem familiares que moram em São Paulo, passam muita informação pra gente. Eu ia me deparar com as coisas que eu imagino. Uma cidade de um trânsito horrível, uma cidade que tem um rio que era para ser uma coisa linda, mas parece mais com um esgoto enorme no meio da cidade. E aí pessoas que já me passaram até essa informação de que o ar da cidade não é um ar puro, é um ar poluído, não é o ar que se respira aqui no sertão. A gente tem curiosidade, conhecer aqueles prédios enormes que a gente nunca viu, passear de metrô, eu tenho vontade também de São Paulo, conhecer isso. Conhecer a Praça da Sé, que todo mundo daqui que vai tira uma foto lá, na Praça da Sé. Todo mundo. Aí, devido a todo mundo tirar a foto, eu tenho vontade de conhecer. Aquele trânsito louco, você vê na televisão, passando de manhã, 5 horas da manhã, já tem engarrafamento de carro. Aqui não, a gente passa 2, 3 horas esperando um carro. As pessoas daqui, da cidade de Solidão, os sítios, vizinhos, enfim, tem um sonho de ir para São Paulo, Recife, a cidade mais próxima, Rio de Janeiro, justamente em busca de emprego, principalmente os jovens. E sonha em um futuro melhor, e sonha em ter algo que aqui não vão conseguir, porque a cidade, o lugar não oferece. Para quem mora em Solidão, pensa que São Paulo e Rio de Janeiro é a salvação do mundo, mas só que estão completamente enganados. Eu mesmo nunca fui, mas tenho certeza que, pelo que eu assisto e vejo em televisão, e os colegas que vão e voltam, quando chega lá é que vão ver o sufoco. Eu tenho 2 irmãs em São Paulo, inclusive uma foi agora, a procura de emprego, ela foi. A minha irmã pegou o ônibus, esses ônibus clandestinos, não é ônibus empresas, é ônibus clandestino. São 3 dias de viagem, só que ela passou 5, porque o ônibus quebrou, aí tem que esperar o ônibus consertar para poder seguir viagem. E se ela não encontrar emprego, daqui a 2 meses ela volta. E eu disse a ela que ela voltasse, que eu prefiro ganhar um salário aqui do que 3 em São Paulo. Teve um cidadão aqui de Solidão, de um determinado sítio, que partiu com esse sonho, com essa ilusão de ganhar dinheiro cortando cana. Foi para o interior de São Paulo. Mas acontece que ele imaginava, acompanhava aqui pequenas baixas de cana, baixinho pequeno, ele achava que lá seria do mesmo jeito. Quando chegou lá, que ele se deparou com um mundão verde, que não tinha fim, para onde andava só era cana, ele se perdeu da turma. E o curioso é que ele não conseguiu mais voltar para o transporte que o levou para o corte de cana. Para resumir a história, ele não conseguiu voltar para os seus amigos, ficou perdido no plantio de cana, saiu andando, e não é que ele acabou saindo na Bahia de pés. Na Bahia foi que ele conseguiu uma carona para vir para cá, para o sertão, de volta. Lampião desceu a serra com sapato de algodão. O sapato pegou fogo, Lampião caiu no chão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado. Atirou numa craúna, papapá, pensando que era um soldado, papá. Atirou numa craúna, papapá, pensando que era um soldado. As moças de Vila Bela, mano, não tem mais ocupação. Bota queijo e rapadura no bornó de Lampião. Tem um amigo no Facebook que é de Rio de Janeiro e eu vejo, sabe, ele postando, tá, praia, partiu praia. Aí eu acho muito legal, acho que é de lá. Um sapato de algodão, o sapato pegou fogo,
Lampião caiu no chão. Se eu morasse no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu fazia era pegar um ônibus todo final de semana e visitar as praias maravilhosas que o Rio de Janeiro tem. E em especial Copacabana, que eu acho muito bonita, é uma das praias mais bonitas do Brasil. As moças de Vila Bela, mano, não tem mais ocupação. Bota queijo e rapadura no pornô. Se eu fosse para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que eu gostaria de olhar era o Cristo Redentor. Pelo fato do que ele simboliza para todo o Brasil, eu iria rezar pedindo saúde para minha família, pedindo que Jesus me guardasse. Lampião desceu a serra, bro, com sapato de algodão. O sapato pegou fogo, Lampião caiu no chão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado. Atirou numa crauna, papapá, pensando que era um soldado. Os caras que vão para São Paulo, a maioria deles, desses sertanejos que vão para lá, quando chega, passa 2, 3 meses lá. Quando chega, fica falando, pô, caramba, meu, velho, isso e aquilo, e eu mesmo ignoro, não admito essas coisas, isso é coisa de maloqueiro, que vive lá nas favelas, no Rio, em São Paulo. Isso chama nóia, isso é um nóia, isso é chato demais, eu ignoro. Principalmente se for da minha família, se chegar com essas besteiras na minha casa, eu não dou pouca atenção, sinceramente mesmo. Porque não existe isso, em São Paulo existe um português correto, não é isso? Existe um português correto, que eles pronunciam certo, não é com besteira, com essas frescuragens não, que isso é coisa de maloqueiro, de bandido. Eu fico corrigindo o português que ele fala. Eu não sou muito estudado, só tenho o 1º grau, mas eu, principalmente a matéria que eu mais me atualizei foi português. São Paulo tem aquela linguagem mais diferente, né? Diferente do Rio, como é diferente também do sertanejo, porque lá o sertanejo aqui, a gente vai coloca um microfone ali, a gente bota o microfone, lá e põe o microfone ali. Põe o microfone, põe a música no ar. Não, aqui a gente diz, bota a música no ar, entendeu? Lá tem muito isso. Lá tem o caramba, o poxa, nada disso a gente usa aqui no sertão, né? Eu acho bonito o sotaque de Rio de Janeiro e São Paulo. Acho bonito demais eles falando. Muito explicado, rápido. Não é como a gente que fala arrastado demais. Parece que está cantando em vez de estar falando a gente. Eu acho muito bonito eles falando. Aqui é mesmo aquela coisa do oxente. A gente foi criado dessa forma e somos nordestinos natos e nos orgulhamos disso. Usamos no nosso dialeto o oxente. Por exemplo, no sertão, quando alguém vem falar para outra pessoa, tem uma festa boa aqui na cidade de Solidão, sábado. Oxente, quem é que vai tocar lá? Se eu fosse para São Paulo, eu ia falar meu. Oh, meu, pô, meu. Se eu fosse para o Rio, meu irmão, como é que tá? Porque senão eu não vivo. Como é que eu sobrevivo se eu não falar? Se eu não falar esse linguajar aí, eu não vou sobreviver. Se eu fosse a São Paulo hoje, eu aprendia em 3 dias falar paulista. Se eu fosse para o Rio de Janeiro, em 3 dias, eu aprendia a falar carioca. Então, eu acho mais fácil a gente falar meu, nós nordestinos falar paulista ou carioca, do que o carioca ou o paulista falar nordestino, porque a gente já somos logo curto e grosso, vamos logo ao assunto. Como nordestino, eu me orgulho muito por ser nordestino, porque foi onde eu nasci, foi onde eu me criei, foi onde eu criei minha família, é onde eu crio 11 filhos perto de mim, que doido comer meus 11 filhos tocando sanfona. Tem um amigo meu que foi para São Paulo e eu pedi muito a ele, rapaz, você não vai para São Paulo, que você não vai se dar lá, você é nordestino. Com 3 dias meu telefone tocou, ele chorando. Realmente eu estou chorando porque eu estou querendo voltar para o Nordeste.
Rapaz, eu não te falei que você não fosse, agora você vai ter que ficar um mês chorando aí. Por quê você vai ficar? Porque você está sem dinheiro, eu estou sem dinheiro. Então, o que acontece? Esse rapaz chorou um mês, a gente se juntou e mandou o dinheiro para ele. A gente juntou fazendo uma vaquinha, R$1, R$2, até juntar R$330 para ele ir embora, que foi agora, ultimamente. Das músicas que Luiz Gonzaga cantou, do mestre Patativa do Assaré, eu acho que essa foi uma das músicas mais que marcou no nordestino. Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo. Nós vamos a São Paulo, viver ou morrer. Faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. O Brasil, para mim, aqui é aqui mesmo, é Solidão, porque por onde eu já nunca viajei para nenhum canto e o único canto que eu achei melhor é aqui mesmo. Se eles lá fosse bom, eles com muito pouco tempo assim, eles não voltavam para trás, né? Eles não vinham embora para cá de novo. Um dia eu tinha um motorzinho, aí eu digo, eu vou fazer um carrinho para mim andar, só para mim andar mesmo na cidade, na rua, passear. Aí eu fiz um carrinho pequeno, aí eu fiz uma carroceriazinha pequena nele. Aí eu comecei a andar nele, aí depois eu comecei carregando um material de construção para mim mesmo, para minha casa mesmo. Aí eu digo, eu vou aumentar ele, aí fui desmanchei ele todinho, aí continuei a fazer ele, só que eu fiz ele maior. Aí depois que eu fiz ele maior, pronto, o pessoal começou chamando, se agradaram, aí começou chamando por modo eu fazer serviço para o pessoal, prestar serviço para eles também, aí eu carrego, vem quando o pessoal chega, chama para ir levar uma feira num canto, ir buscar uma carga de material, de areia, pedra, cimento, tudo isso eu carrego nele. Se eu morasse no Rio ou São Paulo, eu não acho que eu não tinha condição de fazer um carro desse aí não tinha como eu fazer não. Agora aqui eu achei muito mais fácil de eu fazer ele. Ele tem peça da Rural, da Caravan, Chevette, que o motor é de Chevette, de Fusca, ele tem peça mais ou menos 8 carros. A caixa de direção dele é de um Del Reis, a caixa de direção dele. A suspensão dianteira dele é de Fusca. A suspensão traseira é de uma D10. Ele tem peça de muitos tipos de carro. E o resto das peças foi eu mesmo que construí, eu mesmo que fiz. Eu passei mais ou menos uns 6 meses só pensando como era que eu ia fazer ele. Aí, depois disso aí eu comecei construindo ele, fazendo aos poucos, fui fazendo, aí terminei fazendo ele e hoje está aí andando. Se eu fosse com um carro desse aqui, para o Rio de Janeiro ou São Paulo, e eu fosse parado por um guarda de trânsito, e ele me impedisse o documento do carro, eu não ia ter como dar o documento a ele, porque ele não tem documento, que foi eu que fiz ele. E se ele me pedisse a habilitação, muito pior, que eu também não tenho, porque eu não aprendi a ler, eu não sei ler, eu não tenho uma habilitação. Chegar no Rio de Janeiro e ver aquele masão de Copacabana é o sonho de, eu diria, 99% dos sertanejos. Chegar lá e sentir, porque uma coisa é você ver o mar na televisão, é você ver o mar numa revista, numa foto, em um vídeo. Outra coisa é você sentir o cheiro da água, da brisa do mar. Um amigo meu me convidou, vamos João Pessoa, para você conhecer o mar. E eu fui de camisa, fui de calça, de sapato, me vesti bem. E quando eu cheguei ali, que fiquei em pé
ia passando 2 senhores, esse rapaz está indo para onde daqui? Eu me liguei que não era, e fiquei olhando o mar, e veio eu só tenho um sapato, eu tinha comprado um sapato novo, justamente comprei esse sapato para ir ver o mar. E quando chegou lá, veio aquela lapada d'água e pegou meu sapato, e aí foi onde eu perdi esse sapato, lá vai eu trabalhar para comprar outro sapato, porque realmente nós não temos costume com isso. E ele já me chamou várias vezes para ir no mar e eu me encabulei com aquilo e não quis ir mais. Tomo banho na minha cuiazinha, na minha bacia lá, que eu tenho lá uma bacia grande, me sento dentro do banho de cuia, até porque não tem perigo de morrer afogado. Eu vi o mar pela primeira vez no Recife. Nem que eu soubesse nadar, eu não entrava no mar. Eu andei assim, beirando na areia, pisando nela, provando da água, que é salgada mesmo, mas a sensação é... Para entrar ali dentro eu morria. Quando eu era criança, que eu via falar do mar, eu tinha amigos que me diziam assim, eles não diziam mar, diziam que era um açude grande, que se fosse lá, queria andar na parede desse açude. A gente sempre tem curiosidade de ver aquilo que nunca viu, né? Sempre tem. Mas é aquela. A gente deve ir conforme o que a gente pode. Eu não estudei porque a gente toda a vida trabalhou de roça. Aí quando a gente veio entrar para estudar, a gente já estava quase moleque grande já. Aí a gente não conseguiu quase aprender mais nada, porque eu acho que a pessoa só aprende a estudar, continuar logo de novo, né, de pequeno, né. A única coisa que eu consegui aprender foi assinar o nome e mesmo assim foi com a professora que tem aqui em Solidão, por nome de Dona Pretinha. Eu aprendi só a assinar o nome e se não me aperrear, se aperrear eu nem assino, eu termino errando. A única pessoa que sabe mexer neste carro aqui sou eu, porque eu fiz ele do começo ao fim. Porque esse carro aqui eu fiz ele todo na serra de mão. Aqui eu não usei lixadeira, não usei nada, é todo feito no braço. Teve muitas vezes de eu, às vezes, estar trabalhando nele e eu até ter dia de eu parar que eu não aguentar, com o braço doendo de tanto eu cortar ferro. Já teve vezes de eu ir à noite, eu ia dormir, eu consegui fazer uma peça de dia e eu não fiz. Aí muitas vezes eu ia dormir, quando era noite, às vezes eu ficava pensando, antes de eu agarrar no sono, eu ficava pensando como era que eu ia fazer a peça. Aí eu montava ela todinha de noite no juízo, fazia ela toda, era mesmo que eu estava vendo ela funcionando. Aí quando era no outro dia bem cedo, eu vinha, aí pronto, eu chegava perto dele, pegava a ferramenta, começava a trabalhar na ligeirinha, eu fazia a peça. Ele tem 2 aceleradores. Ele tem um acelerador no pé e tem um acelerador na mão, porque eu subo uma serra pesada. E muitas vezes, já teve vez de eu ir no meio da serra e ele quebrar o acelerador do pé, força muito ele quebrar o acelerador do pé, e eu não poder parar e o freio não sustentar, eu tenho que ir no acelerador da mão. Ele tem 2 aceleradores. Às vezes quando tem comício aqui, época de eleição, aí tem uma história de umas passeatas por a rua, por os sítios. Já teve vez de eu ir para os sítios mesmo para comício, nos sítios, passeata. Eu ia levar até 23 pessoas, 24 pessoas, vai gente dele em riba do motor, pendurado de todo canto, vai gente. Uma vez eu ia subindo com 700 teias no meio da serra, que lá não anda, só anda ele mesmo montar um carro de boi. Aí eu ia subindo no meio da serra, chegou no meio da serra, aí ele engoliu a língua, que nem diz a história do outro, não aguentou o peso que ia muito pesado, aí ele acabou voltando para trás, aí eu não tive o que fazer, que eu não tive como sustentar ele, eu só pulei, e ele virou, descatembou todo dentro do mato. Aí eu juntei ele de novo, peça por peça, de novo, que ele desmanchou quase todo na virada que deu. Aí pronto, aí eu modifiquei ele todinho, que ele, a força também não era muita, ele agora tem muita força. Ele agora pode botar 2, 3 carros para amarrar numa corda que ele puxa que tá nem aí, é mesmo que tá só. Eu trabalho com ele também, eu carrego água. Eu tenho uma caixa de 1.100 litros d'água, aí o pessoal chama eu, aí muitas vezes aqui tem uma rua que não chega água. Tem o problema também da seca também, que o pessoal não tinha água, secou os açudes da barragem que abastece aqui, a cidade secou. Aí muitas casas, às vezes o pessoal vem atrás, manda eu ir botar, eu tenho um motorzinho a gasolina, aí eu boto em cima do carro, aí eu vou, pego água e eu encho os banheiros das casas do pessoal todinho. O pessoal chega aqui, chama, aí eu vou e boto água nas casas do pessoal, tudo isso eu trabalho com ele. Uma vez eu estava ali embaixo, aí o padre chegou e perguntou, disse, olha, como é o nome desse carro? Eu disse, olha, eu não sei não, tem gente que chama ele de espanta-cão. Aí disse, Ave Maria, ele é bom mesmo para espantar o cão daqui. Se eu tivesse a chance de ter estudado e aprendido a ler, podia ser que se eu estivesse num lugar desse, eu podia até estar trabalhando em carro mesmo, fazendo
fazendo carro, podia ter sido fazer um carro até mais melhor do que até esse aqui. A gente é de família humilde e eu desde 3 anos trabalho. Em roça, em emergência, em tudo. E poesia, eu sou fã de poesia. Sou fã de poesia e para mim não existe outra cultura. Um dos que eu mais admiro é de um verso que Sebastião Dias fez, a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. E ele falou, só Deus sabe analisar como é que um pinto novo se gera dentro de um ovo sem ter entrada de ar. Sem canto para respirar e sem poder se mover. E quando é hora de nascer, quebra a casca e sai piando e a natureza mostrando quanto é grande o seu poder. Rapaz, eu já casei, aí eu não, falo a verdade, para morar não tenho mais vontade não, nem para São Paulo, nem Rio mais não. Eu pretendo, assim, se for na vontade de Deus, morrer aqui mesmo. Porque aqui eu nunca tive emprego de tamanho nenhum, nunca. Foi criado 6 filhos, Deus que criou, Deus que criou, né? Então, foi lavando roupa, passando ferro, senão ainda faço. Ainda faço essa mesma coisa. Aí aquela é sofrimento, mas foi de onde eu até hoje encontro o pão de cada dia. Então isso aí, eu agradeço a Deus e faço com prazer. Nasci e me criei aqui, fiquei aqui. O tempo de eu sair era quando eu tinha 16, 17 anos, 18. Não saí agora, a idade que eu estou, fico por aqui mesmo. O que eu mais gosto aqui é de futebol, que é o que a gente está aqui, e vaquejada. Não, desde eu pequeno, na minha cabeça era essa, era correr num cavalo e jogar bola. Foi o que eu fiz. Sou fundador do time do São Paulo Futebol Clube aqui de Soledão, mas nunca fui para São Paulo. Nunca deu a vontade de ir, não. O time foi formado dia 17 de outubro de 58. Foi quando eu fundei esse time, aqui ninguém quase sabia o que era futebol, né? Eu sou fundador do time e treinador, né? Eu assumo as 2 funções, né? Lá não tem nenhum vestiário para a gente trocar de roupa, não tem. A sede é na minha casa mesmo. Tem o meu sistema de eu colocar para jogar. Jogador meu é dessa maneira, se não der para jogar ele fica logo em casa, porque eu tenho muito ordem dentro do meu time. Muito ordem. Vou treinar lá, o jogador começa a querer mandar no time, eu mandei vir para casa e já coloco o outro na vaga para treinar. Não, a bronca é assim, porque na verdade o jogador profissional é difícil da gente arrumar porque é em cima de despesa, né? Mas o jogador amador, que nem aqui a gente chama o jogador de pelada, não deu, não quer atender, vai embora, a gente arruma outro jogador e coloca na vaga. Na verdade, a gente tem um jogador que ele segura muito a bola, né, no pé, né? Eu não gosto daquilo, de jeito nenhum. Vamos tocar uma bola antes de chegar a marcação, fazer marcação, correr, todo mundo se interessar para jogar com amor a camisa, jogar para o time, jogar para torcedor. É isso aí que eu exijo mais, né? O que eu faço é dizer, se não der para jogar e não der para atender o que a gente está pedindo, vai sentar no banco ali, que já tem gente no banco para colocar. Brasil e Alemanha, eu senti mal um pouco com aquele jogo de 7-1. Aquele ali deixou meio mundo de brasileiro, acho que até morreu torcedor por aí afora, né? Mas eu tenho um problemazinho e eu senti mal um pouquinho, né? Mas não foi preciso ir para o médico, eu fiquei tomando um remedinho. Aquele jogo ali ninguém jogou bola não, a verdade é essa. Não, o que eu imagino é que São Paulo é um lugar bom, terra que dá o trabalho, mas é porque sempre a vontade nunca chegou de ir para São Paulo não, né? Eu gostaria de ver em São Paulo conhecer os estádios de futebol, porque na lógica eu sou desportista de carteirinha fechada. Meu sonho era conhecer o Morumbi, né? Eu queria ver, conhecer aqueles prédios, aquelas coisas bonitas que a gente não existe isso aqui pra gente. Meus filhos que moram em São Paulo, eu pergunto o destino deles, se ainda tem um destino, a vontade de vir aqui
o local que eles nasceram, eles criaram. Ele disse, não papai, nós podemos ir a passeio. Agora para morar, nós não vamos, porque aqui é onde a gente está vivendo, está trabalhando, está arrumando as coisas, e aí a gente não tinha essa oportunidade de nada. Aqui no sertão, eu gosto muito da amizade das pessoas, né? Gosto muito da amizade das pessoas. Eu acho que em São Paulo eu ia viver mais sozinho do que aqui em Solidão. Primeira coisa que eu ia, ao chegar em São Paulo, ia pegar um ônibus e ia para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e ia agradecer. Agradecer pela saúde, agradecer pela chuva, quando Deus manda aqui pro sertão, né? E a gente precisa, a verdade é essa. E agradecer também por as coisas que nós sertanejos já conseguimos, e pedir também para que melhore cada vez mais. E também pedir para que o Brasil hoje se tornasse um Brasil igual, onde houvesse igualdade. Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar, é ter a cuca açucarada num beijo roubado. Meu sonho, que eu tenho muita vontade de ir, é no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Se eu fosse a São Paulo hoje, eu iria visitar a Avenida Paulista. É o pecado da cabocla, um beijo mandando, tá namorando a cabocla do recado. Hoje, se eu chegasse na Avenida Paulista, eu ia ficar encantado com os prédios, aquela multidão de carro que passa. Eu acho que só isso aí que ia me deixar encantado. Igual ao quente do miolo do vulcão. Eu acho bonito, interessante, aqueles prédios mesmo, muito alto. Sei não como é que a pessoa morar ali não. Coisa alta daquela, e é tudo planejado, tudo bonito, elevador. Imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida, proibida pro imaginário. Quer ver se... São Paulo é o lugar da riqueza, tudo, mas é muita coisa lá que não me agrada sobre negócio de assalto, aquelas coisas de chegar matando gente, atirando no meio da rua. Era o que não dava para São Paulo, é isso. A primeira coisa que eu vejo, assim, eu acho bonito passando em São Paulo, é aqueles parques e os tamanhos dos prédios lá da cidade, que são muito grandes. Muito grande mesmo. Se o cabo olhar para cima, esse cadê o cabo cair? Quando o cabo vir assim, levantar a cabeça, cair, tão alto que é. Nem é um, nem dois, nem é um monte, né? É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Aquela ponte estaiada, que é uma coisa maravilhosa, o Parque Ibirapuera, né? Isso sem dúvida nenhuma é um sonho de conhecer. São as coisas que me chamam a atenção. E não deixar, sem dúvida nenhuma, de trafegar na Avenida Paulista, que é o cartão postal da cidade. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Se eu fosse daqui para o Rio de Janeiro, eu iria visitar o Cristo e na mesma hora voltar para casa, para o meu Nordeste, para minha casinha. Quer ver cenário é o vermelho da auroridade, a claridade amarelada do amanhecer. É ver nascer o aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer. Anoitecer vendo o gelo do branco da lua, a pele nua com a lua a resplandecer. Brasília, eu tenho a maior vontade de conhecer, e a capital dos políticos, né? Considerando tem todas as cidades dos políticos, mas Brasília eu tenho vontade de conhecer os três poderes. Lá dá vontade de visitar muitos políticos que têm honesto e direito, e de outro lado tem muitos políticos corruptos. Vem na minha cabeça assim, eu digo um dia eu vou em São Paulo, para começar, só vou um dia se for de avião. De ônibus eu não vou nunca. Não é mesmo, não é egoísmo nem nada, é só porque eu não vou, porque eu não durmo à noite, e para passar 3 dias dentro de um carro não tem condição. Se for de avião, talvez, de vez em quando vem aquele pensamento na minha cabeça, eu vou aí em São Paulo ainda. Eu tenho um sonho de conhecer Brasília, não conheço, até porque é a capital dos três poderes. Eu sonho em andar
e ver como seria a esplanada dos ministérios. Eu queria ver de perto, não pela televisão, que a gente já acompanha todos os dias, eu queria ver pessoalmente de perto como é a esplanada dos ministérios, como é o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional. Eu acho que deve ser muito fantástico viajar ou andar na cidade que comanda a nação brasileira. A primeira coisa que eu faria em São Paulo era visitar o altar de Nossa Senhora Aparecida. Prefiro ficar no sertão, cantando com minha viola e ganhando meu pão de cada dia através da minha profissão. Desejava conhecer o Rio Tietê, conhecer a imagem Aparecida do Norte, conhecer a Vila Carrão, Taboão da Serra, Praça da Sé, vir Alto do Limão, que é o Morro do Limão, né? Aqui no sertão, o que tem de pior é a falta de emprego. A cidade é pobre e pequena, não tem renda, e a gente aqui não tem como arrumar um emprego para toda a família da gente. No Rio também eu tinha vontade de ir lá só para conhecer o Cristo Redentor. Eu queria ver o mar de Copacabana, conhecer meus amigos, que eu tenho muito parente lá em São Paulo, no Rio também. São daqui do Norte, residem lá há muitos anos. Tem família minha, muita família lá. Meus parentes lá, eu conheci eles aqui pequenos. Depois que eles chegaram lá, não ligaram mais para mim, não mandaram mais notícia. Nunca deram notícia. Meu filho falou: mãe, quem nasce aqui e morre, então morre cego, porque não viu nada. Deve ser muito lindo lá, Rio de Janeiro. Aquelas praias, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Avenida Brasil, que a novela foi gravada lá, né? Eu achei muito interessante. Porque Rio de Janeiro é uma cidade, um estado que tem muitos artistas. Famosos, conhecidos, os atores, que eu admiro muito. Eu nunca vi um artista na minha vida, nunca. Só por televisão. Às vezes a gente fica pensando, será que existe mesmo? E São Paulo tem vários artistas em São Paulo, tudo. É interessante demais esse lugar grande. Um artista que eu gosto, para mim o número 1 é Roberto Carlos. Os atores que eu admiro muito é Lima Duarte. Para mim é o pai de todos, né? Aqui. Cantor, Roberto Carlos. Artista é Antônio Fagundes, eu acho. Glória Pires. Rapaz, de São Paulo eu sinto muitas faltas e saudade de minhas filhas, meus netos, minha mãe que mora lá, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos. Aí tem uma família grande lá. Minha ex-esposa que mora lá também. Só que ninguém sabe o dia da manhã, né? Mas eu sempre me pego com Nossa Senhora de Luz, Frei Damião, meu Padre Inciso, para nunca acontecer nada de mal com eles. Tem 8 irmãos em São Paulo. Quando eles vêm, a gente liga, eles ligam para aqui. Eles lá, eles gostam, eles acham que lá é muito importante para eles lá. Tem deles lá que tem mais de 20 anos, mais de 25 anos que mora lá e não pensa em vir para aqui não. Um amigo meu de Solidão estava em São Paulo passando, aí quando ele passou, aí um cabo, e aí chega ligeiro, você compra isso aqui baratinho, acho que era um notebook. Aí ele foi, me comprar aí ligeiro baratinho, aí disse um preço lá embaixo. Aí ele, eita, aí olhou ligeiro, botou na caixa e veio-se embora. Aí quando ele chegou lá na firma, aí foi lá, quando ele olhou,
Aí era só a caixa mesmo, não tinha nada, não pegava. Aí os cabos começaram a fazer farra dele. Aí ele ficou com o apelido lá de notebook. Um dia eu pensasse em sair daqui, eu ia para o Rio de Janeiro. Acho, assim, um lugar mais levanta, mais tranquilo. Eu gosto de uma cidade bonita, uma capital bonita. Eu ia para lá. Eu moro dentro de um carro, no terreno da casa do amigo meu. Um carro velho lá, muito jogado lá, mas muito bom o carro, assim, para fazer uma casinha, porque andar não dá mais, não tem mais motor. Eu agradeci muito porque hoje é a casa que eu moro. Eu tinha um sonho de fabricar um avião. Tudo que eu faço a maquete primeiro para não gastar tanto. Eu faço o tamanho, o desenho, que o pobre é o seguinte, o engenheiro pobre ele pega o metro, divide ele todinho, ali um tamanho que ele quiser fazer, faz de 1 a 10, ali forma 1 metro. Então fica o tamanho que quiser, vai fazendo. Eu faço assim. Quando termina está igual, numa escala que diferente, mas está tudo igual. Aí eu não tinha condição de fazer um avião, comprar um avião mesmo, nem fazer. Aí comecei a arrumar peça de cano, uma coisa ou outra, pneu, aí arrumando num canto, no outro. Pneu de carroça mesmo, consegui fazer o carrinho. O primeiro voo que eu fiz foi sem querer, foi no Supapo, onde voou outro. Subi com tudo, aí cadê botar no chão mais? Aí lá vai eu com um canto, tirando fino no pé de pau, tirando fino no outro e equilibrando. Lembro que tinha uma casinha assim, uma velhinha assim, eu passei um rasante por cima sem querer, que assoprava o pano de roupa assim, que estava no varal, quase caía tudo. E eu saí, só não bati em nada, consegui subir. Quando eu subi, aí cadê a curva? Fazer a droga lá em cima. Aí foi que eu me aperrei lá em cima para fazer, eu sei que terminei puxando direitinho, fui ajeitando, amaciando, fiz a curva, né? Consegui fazer, aí vim pro campo, aproei e pousei. Foi um susto, mas realizei o sonho e voei. Foi um sonho que Deus realizou. Depois que eu voei, eu fiz uma coisa que ou é doido ou corajoso. E cabo frouxo faz não. É decolar à noite. Quando você aprende a voar, a gente fica afoito. Todo mundo diz, agora eu sou piloto, sou isso. Não é tanto não, que tem muita coisa para passar pela frente. Eu achava que estava voando bem e fui. Realmente fiz uma doidice. Escapei porque Deus é bom mesmo. E eu decolei à noite, umas 8 da noite, escuro. Decolei, ele subiu, só vi tudo preto lá em cima, não se vê nada. Aí vi a cidade, Afogados em Gazeira. Eu digo, eita, a cidade está subindo, eu estou descendo. Eu dava motor, eu subia. A cidade estava descendo, eu estou subindo, beleza. Quando eu olhei, cadê o campo? Estava só as luzinhas embaixo. E lá vinha de todo jeito, eu sei que acertei o campo, pousei, mas não quero fazer isso não, que é errado. Não, eu digo a vocês que ninguém voa à noite não, porque se parar o motor, morre. Como eu queria registrar esse voo, é uma coisa que é único, né, é difícil. Aí tinha um amigo meu, chamado Diogo, ele estava com a câmerazinha embaixo e filmou o voo todinho. Quem está lá fora e acha que o sertão ainda é ingênuo, o sertanejo como era há cerca de 10, 15 anos atrás, se engana. Eles discriminam a gente por achar que a gente é diferente, justamente por viver no sertão. Que a gente não está de igual com eles, com o conhecimento, com a sabedoria, por eles viver num lugar grande e a gente viver no sertão. Hoje o sertão é diferente de 15 anos atrás, ou 20 anos, vamos dizer assim, onde se comunicava através de cartas. Hoje o sertão está conectado no mundo moderno, no mundo da tecnologia, na era do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, do e-mail. Eu tenho um primo que mora na Carolina do Sul, dos Estados Unidos, e eu faço um programa aqui e ele escuta lá, através da internet. Eu gosto muito de mexer com mecânica, né? Mecânica, ferro, as coisas assim de uso mecânica. Aí um amigo meu me deu uma máquina de escrever e eu estou recuperando ela, ver se dá certo para isso funcionar ainda. Porque se funcionar, aí vamos escrever alguma coisa, né? Alguma carta para um amigo, para uma pessoa, né? Mandaria uma carta para a presidente mesmo, para Dilma mesmo. Nessa carta eu queria agradecer a ela a água que ela mandou para o Pajeú.
A gente estava numa seca grande, ela ligou do São Francisco, fez a adutora para aqui e salvou a gente. O sonho do nordestino sempre é ir para fora, cidade grande, porque sonho com a cidade grande. Lá você aprende muita coisa e desenrola muitos engenheiros bons, vem de lá. O que faz medo é o que está hoje de bandido, hoje está muito difícil a situação no Rio por causa da bandidagem, você não tem mais confiança de estar lá. É por isso que eu não quero mais ir depois de velho, porque aqui eu já estou bem e lá é corrido, você tem que ter cuidado. O que me assusta mais é a violência. Porque é uma falta de respeito com a humanidade, né? A pessoa sair, a pessoa trabalhar e não ter o direito de chegar em casa de volta. Aí isso é assustador demais. Não é brincadeira não, a pessoa vê aqueles assalariados trabalhar o mês todo, chegar numa agência daquela para receber e quando voltar ser assaltado. E tem uma coisa, se não reagir, se reagir vai morrer e pronto, nem dinheiro, nem vida e nem sobrevivência. Então eu mesmo aconselho quem for com esse pensamento para lá, vá sabendo que a realidade é outra lá. Se caso eu fosse para lá, acho que eu não ia sair de lá de fora não, só via dentro de casa com medo das balas, direto. Porque é um lugar que é perigoso e eu acho que para mim mesmo, se eu fosse, acho que o povo não ia ver eu na rua não, porque eu sou muito medroso. Eu gosto muito de a gente chegar à noite, a gente fechar nossa porta e dormir e não pensar em deitar vivo e amanhecer morto através de bandido. Tem parentes lá que moram, que já dizem que gostam de São Paulo, da vida de lá, acordar de madrugada, pegar aqueles ônibus super lotados, a ser assaltado, que nem minha irmã mesmo foi. Ela disse, vou comprar um iPhone 6. Eu disse, mas mulher, tu não tem medo de ser assaltada não? Ela disse, não, mas aqui até com tijolo, se a gente andar com ele, a gente é assaltado. Deus me livre, não vou nada, não vou nunca num lugar desse, São Paulo. A imagem que eu tenho do Rio de Janeiro é favela, muito traficante, droga. E talvez seja pior que São Paulo ainda. A imagem que eu tenho do Rio de Janeiro é horrível. Se fosse para dizer assim, vai morar, eu não queria. Deus me livre. Jamais. Pela violência não ficava 30 segundos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Meu filho saiu daqui no dia 3 de julho. E no dia 27, o corpo dele chegou aqui. Mataram meu filho a tiro. Foi lá perto do Rio de Janeiro. Eu fui uma pessoa muito sofrida. Não é porque eu queira dizer, é porque eu fico até nervosa. Tem um ditado popular aqui que diz que São Paulo é terra que filho chora e a mãe não vê. Riqueza de São Paulo e de Brasília, de Rio, para mim não interessa. Não tenho riqueza, mas se eu tivesse riqueza, eu tinha que contratar logo 3 ou 4 pistoleiros para passar a noite aqui. Eu durmo com a porta aberta aqui, não tem perigo nenhum. A não ser uma cobra que amanheceu aqui esses dias aqui em cima da grama, pronto. Aqui tem de ruim mesmo, é a chuva, só vem de ano em ano. E de bom, que é a cidade melhor do que essa, eu acho que não existe não. Eu não troco Soledão por 10 São Paulo, 20 Rio de Janeiro e 300 Brasília. Rio de Janeiro é Brasil, São Paulo é Brasil. Solidão, Pernambuco é Brasil. A capital do Brasil é Brasília, só que pra mim é Soledão. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa
e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir? Então cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir? Então cadê você?